8h05 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, terça-feira, dia 14 de setembro de 2020. Eu tenho que olhar a data aqui sempre, porque com essa pandemia, meu amigo, é difícil você... Tem hora que a gente fica meio perdido. Essa questão de data aí tá muito complicado, né? Mas agora parece que a coisa tá retomando aí, mesmo que com esse novo normal. Então hoje, 14 de setembro, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, recebemos aqui no programa a Rosilane Tavares, subsecretária de Promoção e Defesa dos Direitos dos Idosos. Eu deixava um assunto aqui no bloco anterior, Arnaldo, se você me permite abrir esse bloco com aquele tema, né, que é a rejeição à vacina. Como é que está em Campos essa rejeição, ou essa coisa de, né, não acreditar na vacina? Não é por questões políticas. Alguns por questões políticas e essa coisa toda, a gente sabe muito bem disso. Mas outros por coisas mesmo da cabeça. Como é que está esse número de idosos e o que está sendo feito pela subsecretaria, né, Rosilane, para que esses idosos então recebam a vacina, sejam convencidos da eficiência, da eficácia, da necessidade da vacina, não só por eles, mas também por todos nós e, é claro, para controlar essa pandemia. Então, Arnaldo, nós temos feito, né, a busca ativa para saber, né, do idoso, as necessidades deles, se eles já foram vacinados, se eles já tomaram a primeira dose, a segunda. E alguns casos, né, nós, quando encontramos aqueles que não tomaram a primeira dose, porque eu não acredito, porque meu filho falou que sentiu dor não sei aonde, sentiu. Cada um, né, tem um organismo, é como você tomar dipirona, né? Você vai tomar, vai ter uma reação, o Arnaldo vai tomar, vai ter outra. Então, cada um, né, vai ter um tipo de reação. Então, eu não posso dizer que eu não vou tomar o dipirona porque vocês sentiram alguma coisa. Então, a vacina é a mesma coisa. E é isso que nós temos, né, falado para os idosos. E quando tem aqueles que não queriam tomar, e a gente busca, né, estar levando para eles que não é bem assim, que é para o bem-estar dele, para a saúde. E muitas vezes a gente manda pegar, a gente leva para tomar a vacina, né? Já teve caso de pessoas que marcam e dizem que tomou, chega lá na hora, cadê o comprovante? Não tomei não. E aí, na mesma hora, a gente leva lá para tomar a vacina, né? Orienta, conversa com jeitinho. Então, assim, nós temos feito esse trabalho de conscientização também com os nossos idosos da importância da vacinação, né? Então, só ali no Tamandaré, né, nós já fizemos 30 mil vacinações ali, nesse tempo que nós estamos vacinando. Então, assim, tem tido, né, um grande número de pessoas ali, de idosos e também aqueles que não são idosos, né? A imunização está sendo feita e, assim, eu tenho muito satisfeita com o trabalho, né? Nós temos visto, né, o quanto eles têm sido, assim, incansáveis também, né, o pessoal da saúde, para que essa imunização, esse trabalho chegue, né, até a nossa população. Esse questionamento do Cláudio foi até um questionamento da Silvana Venâncio lá no grupo, né, sobre o que a sua área de atuação pode fazer, né, como você respondeu, para ajudar nesse esquema de imunização chegando até os idosos. Então, vou trazer outra pergunta da Silvana aqui, né, que tem a ver também com esse período de pandemia. Ela coloca o seguinte: pesquisas apontam que, devido à pandemia, os casos de demência, de Alzheimer em idosos têm aflorado mais, devido ao isolamento, falta de socialização.
O que vocês estão fazendo para que esses idosos possam se socializar nesse período? A gente estava falando aqui no bloco anterior, é claro que os encontros presenciais, né, ainda estão restritos. Né? Você já consegue ali atender algumas pessoas, mas você não pode atender todo mundo ainda. Foi desenvolvida alguma plataforma, algum tipo de encontro virtual, um acompanhamento por telefone? Como que foi feito para manter esse contato sem ser esse contato físico, pessoalmente? Então, o nosso trabalho, né, nós temos feito a busca ativa, como eu falei no início, né, e tem também, né, alguns professores que eles fazem, né, esse encontro com os idosos, né, que são cadastrados via, né, a rede, né. Então, assim, tivemos um festival, né, musical, de coral. Então, assim, eles têm tido aqueles que têm os seus grupos, né, eles têm tido essa comunicação, né, via WhatsApp, e assim, isso tem sido, né, desde que começou a pandemia, né, e continua sendo assim, né. Agora, com o retorno, nós temos tido alguns encontros, mas não com os grupos todos. Eu até muitas vezes marco, né, com algumas lideranças desses grupos de idosos, né, para estar conversando, ouvindo, né, os seus anseios, as suas necessidades, e eles dizem que eles sentem falta disso, né, de estarem ali juntos, seus grupos, mas eu acredito, Arnaldo, que, como você mesmo falou, em outros lugares, né, já está voltando ao normal, e se nós aqui, né, seguirmos os protocolos certinho de segurança, né, nós também iremos alcançar isso, né, essa melhor, né, oportunidade de estarmos juntos, né, porque o que mais o idoso quer é estar junto, é estar compartilhando junto, é estar abraçando, né, os seus amigos, os seus familiares, e isso ainda está difícil, mesmo com algumas atividades, né, mesmo restritas presencialmente, isso não é possível, tem que cada um estar no seu cantinho. Nogueira. Sim, agora nós temos outras ações, e aí eu vou entrar nessa questão do que a gente falava aqui no intervalo. Você reativou o Conselho Municipal do Idoso, parece que estava desativado, e assumiu também a presidência do Conselho. E tem uma pergunta aqui no streaming, no Face, Rosilane, que eu vou aproveitar. Deixa eu só abrir aqui, desculpa, porque eu tô no aplicativo que a gente está conversando, então... tá aqui, ó, é do Maurício Batista Furel, tá aqui, que é nosso sócio aqui, número 1. Rosilane, os idosos sofrem, não é de agora, com desrespeito nos pontos dos ônibus. Qual o trabalho junto à Secretaria de Transporte vocês podem fazer? Esse é que é o ponto de ônibus aqui, né, urbano. E tem uma outra questão também que é impressionantemente mascarada aí pelas empresas, e não por uma, mas praticamente, né, podemos até arriscar aí, generalizar, que é o direito dos idosos nos assentos, né, são acho que 2 assentos em cada carro, em cada ônibus. O que você pretende fazer agora? Como é que vai ser esse tipo de funcionamento do Conselho com você na presidência? Então, Cláudio, nós do Conselho, né, já fizemos, né, a reformulação do Conselho, né, o Conselho está agora ativo, já estamos desenvolvendo, né, algumas operações de fiscalização para fiscalizarmos, né, tudo aquilo que contra, né, os direitos dos nossos idosos, seja ele os maus tratos, seja ele violência familiar, emocional, financeira, não é? Que muitas vezes, né, instituições, né,
elas oferecem, né, empréstimo para o idoso, e ali ele achando que aquilo ali é muito bom para ele, né? Ele não tem aquele entendimento, né? E ele aceita aquilo ali, e aquilo ali todo mês vai sendo descontado, né? No seu salário, na sua conta. Então, assim, coisas abusivas, né? Então, o Conselho, né, já está fazendo esse levantamento de fiscalizar, né, esses casos, né? Estaremos tendo uma reunião junto, né, a EMUT, para estarmos, né, vendo essa questão de fiscalizar, porque o idoso, ele precisa, sim, né, ser respeitado, ele precisa, sim, como você mesmo a gente estava comentando, muitas vezes o motorista ele diz que não tem mais vaga, né? Você vai lá comprar e não tem mais vaga, não tem. Ei, é direito, cadê? Como que comprova isso? Não é? Como que comprova que não tem mais, que a vaga já acabou? Precisa haver uma fiscalização, sim, a respeito disso, né? E a respeito de tudo aquilo que envolve o direito, né, dos nossos idosos. Eu até sugeri aqui, né, mais cedo, e isso é um problema muito, muito, muito antigo e recorrente, porque você chega no guichê, eu quero uma passagem para um idoso que eu tenho direito. De mais raramente você vai conseguir achar essa vaga. E, no entanto, quando você entra no ônibus, por exemplo, vai, né, um filho mais jovem com uma mãe ou uma avó ou um avô, e então ele compra as duas passagens, não tem a passagem, já está cheio aquela linha ali, aquele horário e tal, e aí ele compra as duas passagens. Então, quando você chega no ônibus, não tem um idoso no ônibus durante toda a viagem, e tem uma série de assentos vazios. Eu sugeri aqui, e é claro que a sugestão é muito mais fácil do que a realização, de colocar um guichê, uma espécie de um ponto fixo, principalmente ali no Shopping Estrada, que é uma demanda muito maior, que são as passagens intermunicipais, que são as passagens mais caras, evidentemente, e que os idosos têm direito. Será que isso é viável? É possível? A Codenca, né, é que comanda ali, que coordena ali todo o funcionamento do Shopping Estrada. Será que você não consegue isso, Rosilane? Ou será que isso é realmente uma ideia aproveitável? De repente nem é também. Com certeza, Cláudia, a sua ideia é assim, muito, muito favorável, né? E o Conselho, ele pode estar sim, né, trabalhando essa ideia e vendo, né, a melhor forma de poder estar trabalhando isso daí e fiscalizar, porque precisa haver fiscalização. Se não houver fiscalização, Cláudio, não funciona. Porque qualquer coisa que você não fiscaliza, não anda. Então, precisa haver uma fiscalização mais rígida, né? Precisam entender que direito é para ser respeitado, não é? É uma pena que o que nós vemos hoje, né, é que as pessoas elas não dão ênfase aos direitos do cidadão, principalmente do idoso, porque acha que a pessoa idosa ela não tem voz, ela não vai fazer nada, né? Não, mas ela tem quem lute por elas. Você citou aí, Rosilane, essa questão, né, na resposta anterior ao Cláudio, você citou essa questão dos golpes que acontecem, não são poucos, né? Você citou dos empréstimos, né, que acabam se ludibriando os idosos, e eles acabam entrando numa, né, uma furada, na verdade, né? Que acaba, vai virando uma bola de neve, né? Justamente. Mas, assim, vocês, dentro da Secretaria, têm um acompanhamento aos idosos nessa questão, quando isso precisa ser judicializado? Há esse apoio para que eles possam buscar essa orientação junto à Secretaria, aos equipamentos da Secretaria? E, por outro lado, quando isso, e que é muito comum também,
dos parentes utilizarem os idosos para que isso aconteça, né? Para que pegue esse empréstimo, e esse empréstimo às vezes nem é para o idoso, é para outra pessoa da família, né? E acaba prejudicando o idoso, até mesmo emocionalmente, porque as pessoas, né, ficam preocupadas com aquela dívida. Há esse tipo de acompanhamento junto ao idoso quando passa por esse tipo de situação, tanto na jurídica quanto na familiar? Então, quando isso acontece, que nós recebemos, né, esse tipo de reclamação, nós encaminhamos, né, para a Secretaria de Justiça, para que eles possam, né, estar vendo, né, politicamente, juridicamente, o que precisa ser feito, como agir, né, em determinados casos, porque cada caso é um caso, na verdade, e eles têm essa autonomia, né, para estar fazendo essa busca, esse controle e vendo o que é de direito do idoso, né, o que precisa ser feito. Então, nós encaminhamos diretamente, né, a eles para que possa solucionar o problema desse idoso. E quando é essa questão familiar que eu citei, que muito acontece, é necessário um acompanhamento, e aí atendimento é psicólogo, de conversa, isso vocês registram também? Então, eu ainda não tive, né, esse caso ainda, essa demanda ainda, porque, como eu disse, o conselho, ele estava, né, ele não estava ativo, então não estava funcionando. E nós tomamos posse, né, do conselho agora, no mês de agosto. Então, assim, quando isso vier, né, eu acho que precisa, sim, de um trabalho com um psicólogo, né, para estar orientando, para estar ouvindo esse idoso, tratando, né, dessas questões, porque a questão familiar é uma questão muito difícil, né, Arnaldo? Não é fácil. E muitas vezes esse idoso, ele isso tudo está acontecendo com ele dentro de casa, né, seja o filho, seja alguém ali dele, ali, familiar dele, que está acontecendo essa situação, e muitas vezes esse idoso, ele tem medo de falar. Assim como a mulher, muitas vezes ela tem medo de denunciar o seu agressor, né? E ela fica calada, ela se esconde, se isola. O idoso também, ele tem medo, às vezes, de falar do que está acontecendo em família e sofrer, né, danos ainda maiores. Então, assim, mas sempre que isso vem, né, eu acho que o papel, né, da gente é estar ajudando ele, né, seja com um psicólogo, com alguém para estar orientando, né, isso se ele quiser falar sobre isso, não é? Porque a gente também não pode obrigar, né, a pessoa, o idoso, a falar, né, a expor essa situação, não é? Tem outra questão também, né, é que a gente vem acompanhando ao longo dos anos que a expectativa de vida vem aumentando. Agora caiu um pouquinho aí por causa da pandemia, né, e muita gente mais jovem morrendo, e aí nesse cálculo para a expectativa de vida acaba diminuindo um pouco. Mas, de maneira geral, a expectativa de vida vem aumentando. Mas também vem aumentando o fato de muitas pessoas que vão acabar necessitando de um atendimento médico mais complexo, inclusive com serviço em casa, serviço de home care. O que acontece por parte da Secretaria, por parte do Conselho, para tentar garantir aos idosos esse tipo de serviço, que é um problema que a gente já viu acontecer durante muitos anos, independentemente de qual governo seja, e até mesmo que às vezes, muitas vezes tem que parar numa judicialização para que esse idoso tenha direito a esse serviço. É uma questão que o Conselho tem que ficar atento também, Rosilane? Eu creio que sim, sabe, Arnaldo? Eu acho que tudo que diz respeito, né, ao idoso, eu acho que o Conselho ele precisa, sim, estar atento, né, para que, se esse idoso ele tem essa necessidade, né, eu acho que é um direito dele. E se é um direito dele, né, é o papel do Conselho, né, estar fiscalizando e buscando que esse direito seja garantido.
Agora tem um outro ponto, eu não sei nem se cai diretamente no seu setor, mas é ligado também a direito de idosos e, sobretudo, deve ser ligado à Secretaria de Desenvolvimento Humano, né, que é onde você mesmo citou lá no começo, o seu setor é vinculado. Com relação aos idosos que são assistidos por essas instituições filantrópicas, o caso do Monsenhor Severino, por exemplo, nós estamos noticiando quase que toda semana, os colunistas da Folha, quase toda semana trazem uma notinha ou outra pedindo ajuda para os idosos lá, para o asilo em si, para a manutenção do asilo, que atende aí cerca de 60 idosos. A Secretaria, de alguma forma, participa dentro dessa estrutura do asilo? Pode ter algum tipo de convênio? Existe esse convênio? Há alguma irregularidade por alguma das partes que impossibilita esse tipo de convênio? Como que é com essa... Eu estou usando o Monsenhor Severino como exemplo, porque, como eu disse, toda semana tem uma nota em alguma coluna social falando sobre a necessidade do Monsenhor Severino, e que a gente sabe que é real. Né? Então, mas os outros asilos também, como que funciona esse vínculo com a Secretaria? Então, eu tenho feito visitas, né, ao Monsenhor Severino, não de agora, mas de um bom tempo, né? E eu sempre estou ali, o Ricardo, né, que está à frente do Monsenhor Severino, que é uma pessoa, assim, ao qual eu tenho um grande respeito por ele, né? Ele também está lá como membro do conselho lá, né, do idoso, fazendo parte, fiquei até muito feliz, né, ele estar ali participando, né, do conselho. E com relação, né, a dificuldade muitas vezes enfrentadas, que muitas vezes necessitam, né, de socorro, né, de ajuda, né, e até mesmo eu, não como subsecretária, mas como pessoa, né, como cidadã, né, muitas vezes a gente está junto, e assim também como o Asilo do Carmo também. Realmente é um trabalho muito árduo, não é? É difícil, que são muitas as necessidades, né? E a gente, assim, vai buscar, junto ao conselho, né, estarmos vendo de que forma, né, nós podemos estar contribuindo, né, para um melhor, né, desenvolvimento dos nossos, né, desse trabalho para com os nossos idosos que estão ali direto, né, junto com eles. Não é fácil o trabalho, entendeu? Então, assim, o nosso empenho para buscar parcerias, para estar ajudando, né, essas instituições que são de suma importância, né, para os nossos idosos, aqueles que tanto necessitam. Mas no momento não tem nenhum convênio em vigor, não pode ter nenhum convênio em vigor, como que fica isso? Então, existe um convênio, né, da prefeitura, ao qual ela dá, né, assim, um suporte, mas eu acredito que nós podemos sim trabalhar para que essa parceria, né, ela venha se estreitar, né, ainda mais, porque o Monsenhor Severino, por exemplo, ele tem feito, né, campanhas, né, de quentinhas, né, para arrecadar, né, verbas. Então, assim, nós precisamos estar reunindo também, né, com eles e vendo o que precisa, né, para que possamos fazer uma parceria maior, como que nós podemos ajudar mais, né, para que esses idosos ali sejam contemplados. Eu já falei até com o Ricardo, nós temos lá, né, os médicos, né, e sempre que precisarem, né, nós estamos aí com as portas abertas para que está prestando, né, esse apoio, esse serviço, né, juntos para os nossos idosos. Chegou uma pergunta aqui nas redes sociais da Tânia França, acho que é pertinente para esse momento que nós estamos vivendo de apreensão em relação à pandemia, sobre a vacinação da dose de reforço, que é uma realidade, né? Alguns municípios já começaram, outros
o doutor Paulo Irano, quando esteve aqui, falou em segunda quinzena de setembro, ou seja, né, a partir de amanhã, pode ser qualquer momento. Você tem alguma informação em relação a isso, Rosilane? Como está esse calendário de vacinação de terceira dose e como atuar, agora que mais equipamentos estão abertos, para que mais espaços ofereçam essa vacina, evitando as aglomerações que aconteceram na corrida vacina lá atrás, quando foi aplicada a primeira dose? Então, a informação que eu tenho, né, como você mesmo citou aí, que essa dose de reforço dos nossos idosos vai acontecer na primeira quinzena, né? E nós estamos aí aguardando, né, que essas doses cheguem para que possa logo começar a ser aplicadas, né? Porque é uma garantia a mais, né, de segurança, né, para os idosos. Então, assim, no início da vacinação, o Arnaldo, teve sim mais aglomerações com relação aos idosos, porque tinham muito menos postos, né, aplicando as vacinas. Só que aí, com o decorrer do tempo, né, esses locais eles foram ampliados. Então, hoje, nós temos muito mais espaços, né, fazendo esses atendimentos, né, de aplicação das vacinas do que no início. Então, eu acredito que hoje, né, nós não vamos ter tanta aglomeração assim dos nossos idosos, né, para essa dose de reforço, devido, né, o aumento, né, de postos, né, para a vacinação e também as idades, né? Então, esse escalonamento deve ser maior para evitar essa aglomeração também, né? Isso, e eles também têm prioridades, né? Por exemplo, no Tamandaré, dá vacina para outras idades, né? Continuamos dando essa vacina para alcançar, justamente como você falou, tendo mais um local, né? Sendo mais um local para que possa diminuir essa aglomeração. Porém, os nossos idosos, eles têm prioridade, né, no nosso equipamento. Então, eu acho que eles precisam, né, entender isso, que para eles não vai ter também essa aglomeração, porque eles vão ser prioridades, né? Quem estiver na fila, a prioridade é do idoso. Existe um de 60, existe um de 80. O de 80 ele tem que ir primeiro do que o de 60. E aí por diante. Bom. Eu quero um convite, né, a todos os idosos, Arnaldo, que tenham, né, que logo que começar esse reforço, que eles venham logo tomar o seu reforço, que é muito importante. A vacina é vida, né? É saúde, é proteção e amor. Então, amor por ele mesmo, amor pela sua família, amor por aquele que está ao seu lado. Então, só um gancho aqui rapidinho, Nogueira, só para a gente esclarecer. O caso do idoso que estiver ouvindo a gente, que não tomou vacina ainda, mas que esteja com vontade de se imunizar. Pelo calendário da prefeitura, né, tem que agendar a repescagem, tem muitas questões burocráticas, a vacinação noturna. Os nossos idosos, 60 para cima, que não tomou ainda a primeira dose por algum motivo, né? Independente do motivo, pode ir lá na terceira idade, tá? Que ele vai tomar a sua vacina. Sem fila, porque é prioridade. Ele é a nossa prioridade. Ok. Perfeito. Bom, são 8h34. Eu preciso fazer um rápido intervalo aqui, Rosilane. Bem ligeiro, e a gente volta para finalizar esse programa. Vocês, né, abordaram aí muito bem o direito, os direitos dos idosos, né? E aí você tem aí uma semana de programa e não fala sobre tudo. Aliás, o Brasil é conhecido como, né, o país modelo no que diz respeito à lei dos idosos. A lei. A prática é outra coisa completamente diferente,
que já avançou, já melhorou, mas aí é outra história. Tem filas, caixas de supermercados que são exclusivos para idosos, e isso não existe. Todos os caixas são para idosos. Enfim, tem uma série de demandas que a gente pode comentar aqui. Como eu disse, eu até tomo a liberdade de repetir, é assunto para mais de semana. Mas a gente faz um breve intervalo e a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição, já. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.